Oi, memores, tudo bom com vocês? Vídeo de hoje, vamos para uma aula da nossa hashtag O Dinheiro do Crochê. E hoje eu vim falar com vocês de um tema bem legal e que vocês devem aí parar e pensar e reavaliar algumas compras, algumas coisas. O que é que eu vou falar sobre hoje é nem toda economia realmente é econômica, nem toda economia é necessária. Então, gente, eu tô falando de economia e sempre gosto de trazer alguns temas aqui bem no cotidiano, algumas metáforas bem no cotidiano, porque nem toda economia que funciona para você vai funcionar para mim. Nem toda que funciona para mim vai funcionar para você. E eu tô falando isso porque a gente passou, principalmente falando do crochê, em várias épocas, em vários booms, e um deles foi construir estoque, né? Quem não teve aí o seu estoque, quem não tem o seu estoque, a coisa mais linda, beleza, tá ali, aquele paredão de coisa, e perceber que você botou bastante dinheiro ali, porém, você não utiliza aquilo, e comprar é muito bom, né? Eu vou falar muito de compra porque eu acho que é onde mais pega, mas enfim, comprar é muito bom, a gente adora comprar. E eu fui para uma palestra do Sebrae da Semana do MEI, e uma das coisas que foram faladas que eu fui, né, que foi fluxo de caixa, foi sobre questão de estoque, né? E vocês sabem que eu sempre estou falando aqui de controle de estoque, e é uma coisa que eu tenho que pegar muito no pé referente a controle de estoque. Inclusive, queria muito um sistema para colocar, o máximo que eu faço é uma planilha, mas ligar o computador, eu não sei por que é que ligar o computador e preencher a planilha, organizar a planilha, me dá muito trabalho. Mentalmente, não é físico, é mentalmente. Então, o que foi que eu fiz da última vez foi pegar um caderno e fazer tudo isso. E eu sei que com a planilha é muito melhor, porque a planilha no Excel, ela já está toda automatizada, eu boto ali quantidade, isso, aqui, taranã, e é só ir preenchendo. E no caderno eu tenho que fazer tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Mas eu não sei por que é, mas enfim. Controle de estoque, né, de você ter muito material e tudo mais, e de uma hora para outra, você vê que você precisa fazer um investimento, você precisa pagar alguma coisa, alguma conta, e o dinheiro você não ter porque está parado no seu estoque, que necessariamente você não precisa. Por que eu tô falando isso? Porque eu estava muito pensando, vocês sabem que o meu estoque de barbante está diminuindo, né? Eu vendo barbante, e como eu trabalho com o Barbante Ponta Firme, que é parceiro aqui do canal há mais ou menos 2, 3 anos, e eu recebo barbante também, mas vocês podem perceber que eu não recebo barbante todos os meses. Eu não recebo, acho que ano passado eu recebi barbante 2 vezes no ano. Por quê? Porque, eu não utilizo tanto barbante a ponto de precisar tanto de barbante. Se eu precisar e eu conversar com eles lá, eles vão mandar para mim todos os meses. Mas não preciso, tá? Não preciso. E eu já estava com uma quantidade muito boa de barbante. Porém, eu comecei a vender os barbantes e com isso muitas cores vão saindo. Então, eu estou sempre precisando de barbante para comprar. E aí, o que foi que eu pensei? Não, agora, em junho, a última vez que eu recebi, que eu comprei e recebi barbante, foi em dezembro. Então, agora eu vou fazer em junho. E eu disse, não, vou comprar uns 2 fardos de barbante. Porque aí vai vir todas as cores que eu preciso, tal, não sei o que, né? E ontem na palestra, o contador, né, que estava dando a palestra, ele falou que a gente tem que ter um controle no estoque de ter o mínimo possível, enquanto está saindo e está vendendo. Então, sim, eu compro o fardo cheio, certo? Dos 32 quilos, para poder aproveitar o frete. Mas se eu comprar 38 quilos, 40 quilos, eu vou ter que pagar um novo frete. Porque o frete, ele é até 32 quilos já. Então, se eu comprar em junho um fardo ou 2 fardos,
vai dar no mesmo se eu comprar um fardo em junho e um fardo em julho. E foi nisso que eu fiquei pensando. Então, não, já mudamos a ideia. Vou comprar as cores principais em junho e conforme for saindo, porque já tem gente querendo cores, eu vou fazer um novo pedido em junho mesmo, para chegar em julho, das novas cores e por aí. Até porque os barbantes são de 1 quilo, consomem muito espaço e eu não tenho esse espaço disponível. Eu acabei de mudar para essa casa que é maior do que a minha antiga e não tem como eu pegar e querer mudar para uma outra casa agora. Então a gente tem que segurar também um pouquinho o crescimento. Que aí também tem a questão do MEI, porque o MEI ele está defasado. O MEI ele é até 81 mil. Só que as coisas aumentaram, muita gente já ultrapassou esse valor do MEI e aí dá dando muito problema. Então já está tramitando lá na Câmara para fazer esse aumento, né? E o contador ele estava explicando que o 81 mil anual ele é 6.700 e pouco mensal. Ele não é só anual. Por exemplo, se eu faço meu MEI hoje, que a gente está em maio, eu não tenho 81 mil, porque já se passou os outros meses. Eu só tenho o valor do MEI de junho em diante. Então eu não posso, tipo, tirar nota, fazer serviço, vender produto tal, até 81 mil de junho para dezembro. Por isso que eles dizem que é mensal. Mas enfim, não se fala muito nisso, porque geralmente quando você abre um MEI, você está iniciando, então nem sempre você vai bater aquele valor. Só que está muito defasado. E aí eles estão tentando aumentar para 140 mil. E eu peço a Deus que aumente, porque aí eu não vou sair do MEI. Porque realmente eu quero crescer, mas não sair do MEI é muito bom. Continuar no MEI é muito bom. Até porque faz pouco tempo que eu tenho MEI, então estou aprendendo ainda muitas coisas. Então, Deus quiser, para o ano que vem, espero que aumente esse valor. Se não for 140, mas até 100 mil, já estava muito bom, né? Porque a gente fica mais descansado para não correr o risco de pagar multa, de pagar tributos e coisas assim, impostos, que não tem necessidade. Mas, enfim, vamos lá continuar no que eu estava falando. Nem toda economia é uma boa economia. Por exemplo, nesse caso do MEI, que muita gente pega e abre mais de uma empresa no nome de laranja, para não precisar fazer um ME, para não ir para o Simples Nacional, aí faz 2 MEI, um no meu nome, um no nome da minha irmã, aí eu boto o mesmo endereço, que não pode, para não pagar o imposto, e aí acaba caindo na malha fina da Polícia Federal, descobrindo e dá um maior bolo. Então, a economia que você fez ali não vira economia. É, de você não tirar as notas para sonegar o imposto, porque bateu já o valor do MEI, mas você quer continuar no MEI, e aí você diz que vai fazer uma economia, não, porque aí não, vai, não saiu do MEI e tal, mas em algum momento pega, foi isso que o contador estava passando para a gente, algumas formas que a Receita tem como pegar, e que a gente não sabe porque não é explicado, né? Porque geralmente o MEI não tem contador, você só é obrigado a ter o contador no Simples Nacional para cima. E eu não sabia, eu pensava que o ME era tudo uma coisa só. E não é, porque tem o Simples Nacional, tem o lucro presumido e tem outro também. Então, empresa limitada, não sei das quantas, tem essas coisas aí que eu ainda estou aprendendo, mas no momento eu não estou querendo muito aprender. Deixa eu quieto aqui no meu meio, mas queremos crescer sim, e é importante isso acontecer e a gente entender, porque às vezes do nada, como eu trabalho com os projetos, a gente tem que pegar as certidões negativas. Então, certidão negativa estadual, municipal e federal. E muitas vezes você faz alguma coisa ali, não deu problema nenhum, não chegou nada na sua casa, não apareceu nada, e quando você vai tirar uma dessas certidões, tá lá que você está devendo alguma coisa e algum imposto que você achou que não devia porque você fez tal coisa.
e ele tá ali. Então a gente tava conversando sobre isso. Então não, nem toda economia é uma boa economia. Você comprar várias coisas também picado, por exemplo, eu compro barbante direto da fábrica, sai mais barato para mim do que ir no armarinho aqui perto comprar, ok. E comprar em Caruaru. Se eu for comprar menos do que compensa lá, beleza, ok, tudo bem. Se eu for comprar muito material, por exemplo, eu preciso ir para Caruaru para comprar pano de prato. E eu gosto de ir pessoalmente. Igual as lojas vão para São Paulo comprar, eu não sabia, mas eu fiquei muito amiga de um dono de uma loja de maquiagem há uns anos atrás, e aí a gente conversava e ele me explicava. Então ele ia para São Paulo, ia nas lojas, comprava as coisas, tarará, tererê, e mandava os caminhões vir entregar, o que eu nunca entendi. Igual também quando o pessoal compra e manda entregar dentro de ônibus de excursão. Tem coisas que para mim são muito difíceis de entender como funcionam. Muito por conta do neurodivergente. Então, assim, na minha cabeça nunca fez sentido. Se a gente tem avião, se tem transportadora, você mandar num caminhão que é de tal jeito que não é uma transportadora, é uma outra coisa. E aí, ou então mandar dentro de um ônibus. Uma vez eu queria comprar uma casa de boneca e eles disseram que podiam mandar pelo ônibus. Igual o Barbante e Astex, para alguns lugares eles mandam excursões em ônibus. E eu fico na minha cabeça, gente, isso não faz sentido. Não tem como isso funcionar e tarará, mas sim faz sentido. Eu sei que funciona, eu sei que muita gente utiliza dessa forma. Como eu faço aqui venda e mando pela lotação, mas, tipo, na minha cabeça nunca funcionou assim, eu nunca entendi. E eu sei que muita gente vai para São Paulo, compra dessa forma, deixa lá, vem-se embora de avião e as coisas vêm por caminhão. Mas eu não sei que tipo de transporte é também. Mas, enfim. E aí, por exemplo, eu só vou para Caruaru e eu tenho que ir para Caruaru. Eu posso ir de lotação? Eu posso. Só que eu compro muita coisa pesada. E não tem como eu andar com tanta coisa pesada para ir e voltar de lotação. E também aí para mim não compensa. E, e de certa forma, eu acredito que seja também por conta do neurodivergente que eu fico muito nervosa quando eu vou para os cantos dessa forma. Por exemplo, a última vez que eu fui para Caruaru, eu fui de carro particular, porém foi daqueles de aplicativo, tipo BlaBlaCar, um negócio assim. Então, eram 5 pessoas no carro. E eu ficava muito mais tranquila. Na hora de voltar, eu quase voltei de lotação, mas aí uma pessoa estava voltando e aí eu consegui voltar. Só que eu não consigo utilizar esses carros para compra. Porque, por exemplo, eu compro coisa em Caruaru aqui, aí depois eu vou para cá, aí depois eu vou para lá, e aí não tem como. Então, economia, eu vou uma única vez no ano em Caruaru, vou de carro particular, vou, aproveito e faço um lazer também, se tiver algum filme no cinema que eu queira assistir, eu assisto. Então, assim, eu vou para passar o dia. E aí, eu compro pano de prato, e aí eu passo nas lojas e compro coisas, muitas das coisas, que não tem aqui, né, na cidade. E se eu for comprar novidades que eu ainda não vi, eu preciso ver pessoalmente. Tem coisa que tem que ser pessoalmente. Você tem que ver. Muitas das coisas que eu vejo um preço ali, eu já pesquiso na Shopee para ver se compensa ou não. E a outra coisa é questão de promoção. Eles fazem muitas promoções em Caruaru. Então vale muito a pena para mim comprar lá. Nem tudo na Shopee, nem tudo na internet tá valendo a pena. Algumas coisas que eu sei que vale a pena e dá certo para comprar quando tem é, cupom de vídeo, que foi assim que eu comprei os meus barrocos, de R$ 40 por 20, R$ 25. Eu fui comprando aos poucos. As moedas que a gente vai juntando, esse tempo todo eu tô juntando moeda. Enquanto eu não fiz comprando na Shopee, eu vou juntando moeda. Eu tenho 2 contas na Shopee, né? Em cada celular eu tenho um. Por quê também? Porque algumas compras que eu faço, por exemplo, no outro celular, eu faço compras lá
empresa, então eu preciso pedir a nota fiscal, e aí eu preciso ter essa organização. E aqui, muitas das coisas são coisas mais variadas, coisas para casa, coisas das bonecas, coisas de roupa, coisa da academia, então é mais assim. E aí no outro eu compro realmente coisas mais da empresa, e aí eu consigo ver mais coisas. Lá também, deixar lá tudo certinho. Beleza. É, então, para mim, não é vantagem dessa forma, para comprar pouca coisa. Ir para Caruaru comprar pouca coisa não é econômico para mim. Comprar barbante de pouquinho em pouquinho também não é para mim. Tipo, se eu for pedir, eu preciso, pronto, agora, se eu me desesperar, eu preciso de outras cores porque não tem mais, acabou o branco, acabou o cru, acabou não sei o quê, vou pedir 10 cones só. Se eu vou pagar o frete inteiro, gente, eu tenho que comprar o fardo. Pode ser que para você não funcione dessa forma. Mas se for para eu comprar pouco barbante, eu compro em Caruaru. E aí a menina, ela disse que ela tem como. Ela às vezes compra, agora que eu tô num grupo de crochê, o pessoal compra as coisas em Caruaru, manda a lotação pegar e divide o frete. Dividir um frete de R$ 20 para cá, é R$ 20 para 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, fica perfeito. Então, você tem que ter opções para poder comprar as coisas e não ser tanto. Muita coisa que a gente vê, por exemplo, de mercado. Eu faço compra todas as semanas. Então, toda semana para mim vale a pena porque tem, por exemplo, essa semana eu sei que o mercado aqui perto, se eu não quiser ir lá, eu peço pelo aplicativo, peço pelo WhatsApp e eles entregam grátis. Eu sei que quinta e sexta é o dia que eles fazem promoção de carne. Então é o dia que eu me programo para comprar carne. E aí eu compro toda semana, porque vai muito do que tá na promoção. Se tá na promoção porco, frango, carne, é o que eu vou comprar. Beleza. Para mim eu economizo muito mais assim, porque se eu vou lá pro outro mercado, aonde relativamente muitas coisas são mais baratas, e olha que eu sempre faço pesquisa. Tem uma bolacha que eu gosto muito, que ela eu achei que, né, até então só achava nesse mercado maior por R$ 7 a R$ 8. E agora no mercado aqui perto tem, e ela é R$ 5, quatro e pouquinho. Então não tá sendo vantagem comprar lá. Tem muita coisa que eu vou lá e eu volto sem. Eu faço compra em 3 mercados diferentes, se possível. Porque pra mim é mais econômico. Você tem que ver o que é mais econômico pra você. Teve uma época que era mais econômico pra mim fazer compra num único mercado por conta do tempo. E hoje em dia o que é que eu faço? Eu gosto muito de fazer compras de 6 meses. O que é as compras de 6 meses que muita gente não entende? São compras de coisas que têm uma validade grande e que eu não preciso estar indo no mercado diretamente comprar. O que é que você compra semanal? Carne, né? Carne, frango, ovo, queijo, verdura, fruta e se ocasionalmente algo terminar ali, acabou o leite, então eu vou comprar novamente. Mas a maioria das coisas eu coloco como compra mensal ou de 6 meses. O que é que eu coloco na minha compra de 6 meses que eu vou no mercado maior? Produtos de higiene, produtos de limpeza e produtos que a gente chama assim de grosseiro, que é da mercearia. Arroz, feijão. Eu consigo comprar para 3 meses. Para também não ter aquele estoque muito grande aqui, até porque o meu armário não cabe. Mas 2 pacotes de leite, por exemplo, porque eu estava fazendo umas contas do mercado e eu posso comprar o litro do leite, estava na promoção, estava mais barato, que o pacote de leite. O litro de leite estava 5 e o pacote de leite estava 8. Só que um pacote de leite ele faz 3,5 litros de leite. Então, qual é o mais econômico? Então, assim, nem tudo que parece econômico realmente é econômico. E aí, muito do que eu quero falar para vocês referente ao crochê é questão de estoque. Nem sempre você precisa de estoque. Por exemplo, muitos dos materiais, vestuário. Eu tenho linhas de vestuário sim, porque eu comprei num preço muito bom. E hoje são muito mais altos valores. Então, assim, eu fiz uma economia a longo prazo que eu podia fazer
e eu posso ter um estoque relativo ali com materiais que vão se pagar ao longo do tempo e eu tenho como esperar, né? Até porque muito desses materiais foi do meu bolso, não foi da empresa, foi do meu bolso, foi antes do MEI. E tem outros materiais, como por exemplo, a amigurumi, caso eu faça uma encomenda, aqui ainda tá 15,50 o amigurumi. E eu já consegui encontrar loja na Shopee que está em torno desse valor. Quando você compra numa quantidade maior, o que vale a pena. Mas se for para comprar um só, eu marco o dia aqui. Outra coisa também que eu faço que é muito econômico, é quando eu vou para o centro, eu marco para fazer várias coisas de uma vez lá. E aí eu só pago uma vez a passagem. Quando hoje eu fui em 3 locais diferentes. Eu podia pedir as coisas no mercado pelo WhatsApp, mas eu queria ir lá pessoalmente. Então, eu fui no posto, fui no CRAS e fui no mercado. Eu faço de uma vez. E hoje o restante do meu dia tá livre. Quando eu vou pro psicólogo, que é no centro, eu já marco e vou fazer outras coisas também. Mas vamos falar da economia que não é economia. Você tá comprando coisa picada de pouquinho em pouquinho. Ah, eu vou comprar aqui 3 embalagens. 3 embalagens, você vai lá, soma tal valor e aí dá R$ 30. Mas se você tivesse comprado na Shopee 50, o pacote fechado de 50 tinha dado 25. Às vezes, o que falta realmente é planejamento, programação e pesquisa. Leva tempo, é chato, entra nas ações, atividades necessárias que a gente tem que ter, né? Para poder fazer o negócio girar. Deixa eu ver o que mais. Coisas que você pode fazer. Peraí, continuar. Compra de material. Vou comprar o barbante mais barato, mas não vale a pena. É uma economia que acaba muito ruim. Alguns coaches de finanças falam economia burra, porque aí você economiza no valor, mas perde na qualidade. E se o seu material não tem qualidade, a sua peça não tem qualidade. Se a sua peça não tem qualidade, o seu trabalho não tem qualidade. Se o seu trabalho não tem qualidade, ele é desvalorizado e você não é reconhecido por um bom trabalho. Então, prestem atenção no material que vocês utilizam, tá? Prestem atenção quando vocês vão comprar, principalmente material em promoção. Se está em promoção e tem uma grande quantidade, por que está em promoção, tá? Se for um material, é a linha Lolita, é um barroco. Eu já comprei barrocos na promoção, inclusive o verde que saiu o vídeo de produção dos trilhos e teve um verde que eu não gostei daquele verde para utilizar com as flores, mas eu adorei o verde para fazer a bolsa, inclusive usei ela para levar meu caderno pro seminário lá, a palestra. E ela estava na promoção. Eu comprei aquele barroco porque ele estava na promoção. Então, avalie a promoção para você não ficar com o material parado muito tempo, tá? Outra coisa também, o material está na promoção, compre 2 novelos. Se for um, só para teste, mas aí você gosta, aí você vai fazer uma peça e acaba e você não consegue fazer. Só compre uma única peça para você testar se você não conhece qualidade. Por exemplo, aqui estava na promoção por R$ 10 o Amigo Love e eu acho que estava 12 na época. Então tava por R$ 10. Eu comprei 2 da cor, que é uma cor que é da minha paleta, é uma cor que eu gosto, é uma cor que eu sei que eu vou usar. Até o momento ele tá só de decoração, mas quando eu for usar, eu sei que eu vou usar. E é um material que eu conheço, a qualidade dele. Comprei por R$ 10 também amigurumi Max. Eu já tinha um, aí comprei mais 2 e pretendo fazer alguma coisa, ainda não decidi o que, mas eu vou fazer.
E o que é que acontece? Às vezes você vai comprar na promoção, você ainda não tem nada, às vezes é só para experimentar o fio e tá tudo bem, porque a gente consegue fazer flor, chaveiro, tarará, com esses materiais. O que é que eu percebi, por exemplo, com o amigurumi, para dar uma dica aqui para vocês de economia? Ah, o Amigo Love ele é mais barato, sim, mas ele vem menos quantidade, o texto dele é menor, ele não fica no mesmo tamanho que o amigurumi normal. Eu já fiz várias simulações com o amigurumi e até hoje o amigurumi, para fazer amigurumi, ele é o melhor custo-benefício. É a mesma coisa de você fazer vestuário. O amigurumi ele é muito top para você fazer vestuário. Mas entre ele e a Charme ela vai ter um rendimento maior. Só que aí eu fiz algumas peças e tudo mais, eu fiz na prática realmente, e acabou que um saiu pelo outro. Porque o amigurumi no valor de 15,50 e a Charme no valor de 18, eu utilizo para fazer uma roupa do tamanho GGG, uma blusa, 4 novelos basicamente nos dois. Então, acaba chocando e sendo a mesma coisa. Que é o que eu digo muito referente a alguns materiais que não tem lógica, basicamente assim, de existir, porque você tem outro que é tão bom quanto. Um exemplo, você vai utilizar a Clea Duplo ou a Anne. Em questão de valor e de rendimento, se eu não me engane, a Anne sai ganhando. Porém, se a gente for colocar a Clea Duplo nas cores novas, tarará, né? Coisas assim de novidade, a gente consegue substituir em vários aspectos o amigurumi. Uma amiga minha está substituindo o amigurumi nos sapatinhos para dar o efeito nos sapatos que ela faz aqueles all-stars. Ela disse que está usando o Clea Duplo, que não dá a mesma coisa que a Anne, porque ele não tem o mesmo texto que a Anne, na verdade ele fica mais grosso. E assim, ele fica entre o amigurumi e a Anne. Quase ali, vamos dizer que é uma linha chave, mas ainda fica um pouco melhor, porque ele é bem mais torcido. Alguma coisa assim. Ainda não usei, gente, o Clea Duplo. Comprei, tá ali, mas ainda não usei. Muitas vezes eu compro na promoção um, eu compro quando posso um, e depois eu compro outro da mesma cor para poder fazer uma peça. Então, basicamente, eu acho que eu estou esperando para comprar mais um Clea Duplo. A mesma coisa o cordonê. Eu ainda não usei o cordonê e eu tô pensando em comprar mais alguns para poder fazer. Eu vi um vestido que a moça fez e ela comprou para cada vestido, sendo que, pelo que eu entendi, ela usou um fio do cordonê e um fio de outra cor. O que também, gente, eu acho complicadíssimo. Como é que você tem uma linha que você não consegue usar ela sozinha? A biquíni, ela é assim, a verano. A verano você vai usar de 2 a 3 cabos, o que deixa a peça extremamente é, cara, né, com custo lá em cima para fazer. Ou você usa uma linha Anne e uma linha Verano. O problema é que elas têm composição diferente. A Verano, ela não mancha no cloro, a Anne sim. A Verano não desbota no sol, a Anne sim. E a chance desse produto não dar certo é muito grande. Eu comprei minhas Verano para poder fazer uma peça. Porque eu tenho a parte de cima da Verano, eu fiz com cabo só e não é bom. Não é legal. E a linha Verano vem pouco e o valor dela é muito alto. Então eu compro sempre na promoção. Sempre que tá na promoção eu compro. Se eu não me engano, as Veranos que eu comprei nova, elas foram R$ 10 também. Estavam na promoção. E aí foi o que mais? Pera aí, porque tem outra linha também. Tem outra linha. A Duna, gosto muito. Tava R$ 10 também. Sempre que tá na promoção eu compro. Ótima para fazer aplicações. Inclusive as que eu comprei são para fazer aplicações em bolsa. Mas a Duna é ótima para fazer amigurumi, para fazer flores, para fazer aplicação. Mas ninguém entende porque a Duna vem um rendimento tão pouquinho. Por que é que vem tão pouco, sabe? Que ela é tão boa.
E ela tem um diferencial dela por ela vir mesclada. Por exemplo, as mesclas que tem na Duna não tem no amigurumi para a gente substituir. Porque o valor da Duna é mais alto, por exemplo, eu poderia usar a Duna para fazer amigurumi antes de ter amigurumi. Quando veio o amigurumi, a Duna já ficou descartada. Mas as mesclas que tem na Duna não tem na amigurumi. Então, muita coisa a gente tem que pensar tanto, eu já tô com dor de cabeça aqui. A gente tem que pensar muito para não ter prejuízo. Porque nem toda economia é economia. Se você vai para algum lugar fazer compra e vai comprar bastante, por exemplo, deixa eu dizer uma também, que eu estava dizendo nas meninas do grupo. Eu compro em grande quantidade e fico muito tempo sem comprar material. E aí eu faço compra lá em Caruaru e aí eu peço desconto pelo volume das compras. No volume das compras, se eu não me engane, eu ganhei tipo 10% de desconto. E na primeira vez que eu fiz compra com a carteira do artesão e pedi desconto, foi 5% de desconto. E aí eu disse, foi para nunca mais. Então eu peço, converso lá, vou lá na loja, falo lá com o gerente diretamente e peço desconto diretamente, porque eu estou comprando diretamente na loja uma quantidade muito grande, sem ter a carteira. E não digo que tem carteira do artesão. Não digo que tem carteira do artesão. Se ele somasse 10% com 5, tava ótimo. Aí dá 5%, gente. Se eu comprando a quantidade do volume que eu compro, é, e ele me dava 10%, por que eu vou mostrar a carteira do artesão? Então aí o pessoal defende eu a carteira do artesão e tudo. Eu digo, gente, eu não defendo para usar pela quantidade que eu compro. Se eu for comprar um único material e eles me derem 5% de desconto, tá ótimo. Mas no volume que eu compro de coisa, quando eu vou comprar, 5% para mim, para o que ele já me deu de 10%, entendeu? Aí eu vou testar na próxima vez que eu vou lá. Eu vou lá conversar com o dono da loja quando eu for comprar e tudo. Porque tem uma loja que ele é aquela coisa, tipo supermercado, sabe? Não tem realmente com quem falar, tarará, mas mesmo assim eu vou ver se eu consigo falar, porque eu vou comprar à vista com o gerente para ele me dar um desconto melhor. Se ele conseguir, beleza. Se ele não conseguir, aí eu vou e mostro a carteira do artesão e depois eu volto aqui para falar com vocês. É, Deixa eu ver o que mais. Economia. Qualidade no produto, que eu já falei. Isso aqui era assunto com a live, mas tudo bem. Qualidade no produto, rendimento, tá? Na parte do tricô, eu assisti muitos vídeos de tricô, né? E as meninas falando dos fios e falando referente ao valor. Vocês já viram o valor de lã? O quanto é caro lã? E quanto é caro lã aqui no Nordeste? Porque geralmente não vem a quantidade de lã. As lãs diferentes não vêm pra cá, porque a gente não faz, né? As peças. E aí eu fiz uma compra muito grande no Armarinho Ipasa, há uns 2 anos atrás, que eles estavam na promoção, com frete grátis, então eu aproveitei. E eu tenho muitas dessas lãs. Estou utilizando, inclusive. E, por exemplo, tem lã que ela é R$ 20 100 gramas. Tem lã que é R$ 10 100 gramas. Você tem que comparar para ver qual é o diferencial de uma para outra. Se o veludo molhado, ela é R$ 20 100 gramas, mas é um veludo molhado. E aí tem, por exemplo, no veludo molhado, eu tenho um veludo molhado e tenho amigurumi pelúcia. Eu compro muito amigurumi pelúcia porque para o que eu faço, que são as xuxinhas, vale super a pena. Mas aí eu vi o veludo molhado e pelo rendimento vale mais a pena o veludo molhado, dependendo da peça que a gente for fazer. E aí é muito bom a gente conhecer os materiais, ver rendimento. Sabe quando você vai fazer lá a continha? Sabe quando no mercado você vê lá um pacote de leite de 1 quilo e o pacote de 250 gramas? O de 1 quilo tá R$ 30, o 250 gramas tá R$ 5. E quando você faz 250 gramas vezes 4,
e vai dar 1 quilo, e vê que vai dar R$ 20 e não 30, você vê que o maior nem sempre é o mais vantajoso, o mais econômico. A mesma coisa que vale para os materiais. Nem sempre comprar aos poucos é mais econômico. Nem sempre comprar um monte é mais econômico. Ter estoque nem sempre é mais econômico. É, frete, nem todo frete ou 0% de frete é mais econômico. Eu digo isso porque eu já fiz também, por exemplo, eu fui olhando na Shopee e tinha uma coisa que eu queria comprar. Um frete grátis ele era 35 e pagando 3 de frete ele era 25. E muitas vezes equivale. Outra coisa dos vídeos, viu? Muitas vezes o valor que está ali no vídeo ele é maior do que o que não tem vídeo. Eu já fiz também muito isso, por isso que tem muita coisa que eu já deixei de comprar em vídeo, porque não valia a pena. Eu fui comprar uma vez um casaco e ele era R$ 200 normal. Com um vídeo ele era 230. E aí o cupom, quando tirava o valor, ficava os mesmos R$ 200. Vocês sabem que acontece muito isso. Vocês sabem que em loja acontece muito isso de promoção. É tanto por tanto. Estamos com 50% de desconto. Você chega lá. A Shopee também tem muito isso. Você vê lá, o produto é 30, aí você vê que uma peça é 30, o restante é outro valor, entendeu? No começo era complicado. Hoje em dia a gente já acostumou já. Então, nem tudo, né, é tão econômico. Nem toda promoção é vantajosa, certo? Vocês saírem comprando loucamente em promoção todo tipo de material. Compra aquilo que você utiliza. Eu trabalho com vários materiais. Eu estou fazendo projeto de experimentação de material também. Então, para mim foi interessante, é ainda interessante. É, eu faço amostra de ponto, amostra de modelagem do que eu quero fazer, de caimento, até porque, por conta de eu ser neurodivergente, né? Apesar de eu não ter o laudo, deixo isso aqui bem claro, não tenho meu laudo ainda, mas já passei por alguns profissionais que, vocês sabem que é caro, né? Passar por um profissional que faz isso. E eu ainda estou me programando, mas já estou com o pé dentro, não tem muita coisa. É, por outros profissionais que eu passei em avaliação, sim, só volto mais fazer com um profissional que me deu o laudo. Mas enfim, muita coisa eu tenho que tocar, eu tenho que sentir, eu tenho que ver e eu tenho que fazer. Eu não consigo só. é, eu não consigo olhar um vídeo, ver que ficou bonito ali. Eu tenho que fazer eu mesma para poder entender como é que fica e às vezes imaginar, mesmo eu tendo, por exemplo, uma amostra aqui e tal, do material, e eu fazer a amostra dessa peça, eu só consigo imaginar realmente quando está pronto. Que era uma das coisas que eu falava muito referente a desenho. Eu não conseguia desenhar, pintar, colorir, porque eu não conseguia imaginar como é que vai chegar naquele ponto final, na construção, sabe? O crochê ele me ajudou muito nisso, porque você, por exemplo, quem nunca foi mostrar uma peça para uma cliente que você está iniciando e a cliente não gosta, mas ela pronta, ela é uma outra coisa, né? Então o crochê ele me ajudou muito nisso, nesse projeto de construção. Apesar de eu ver que a peça ali não está pronta, que ainda está faltando bico, que ainda está faltando, por exemplo, o acabamento, que está faltando tarará, eu já consigo imaginar ela na minha cabeça pronta e que vai dar certo. Mas teve muita peça que eu ia fazendo e ia olhando, eu digo, meu Deus, que coisa feia. Como é que isso vai ficar bonito? Ninguém vai comprar isso. E aí, quando tá pronto, você fica maravilhado como ficou bonito. Como o acabamento que você precisará fazer ali é que dá todo o charme da peça. O crochê me ajudou muito nessa parte e hoje eu consigo pintar, eu consigo desenhar melhor, porque eu não conseguia. Eu não conseguia botar no papel o que na minha cabeça fazia sentido, mas eu não conseguia fazer. Por exemplo, num desenho, para você fazer o desenho, por exemplo, se utiliza muitas linhas e formas geométricas
para depois você fazer o desenho. Eu não entendia como era isso. Para mim, você tinha que botar e já fazer o desenho de vez. E não é assim que funciona. Tem todo um processo, passo a passo, até chegar ali à construção. E eu já aprendi que isso é basicamente em tudo, né, que a gente faz na vida, os meus projetos mesmo. Tem projeto de 1 ano, tem projeto de 2 anos, tem projeto de 3 anos atrás que eu imaginava e eu fui fazendo a construção para poder realmente tirar do papel e tal. E o tema de hoje, do nossa hashtag, o dinheiro do crochê. Nem toda economia é economia, como eu já disse a vocês. Nem toda oportunidade é oportunidade. Nem toda economia é economia. Muito acontece essa questão de empréstimo também. Ah, eu vou pegar um empréstimo aqui, eu fico com uma única conta para pagar tudo. Beleza. Você fica com um único valor. Mas às vezes no desespero, meu filho. Ai, meu Deus, chegou na hora que eu tava precisando. É o juros lá em cima. E aí na hora de pagar a gente se enrola e não dá certo. Então, nem toda oportunidade é oportunidade, nem toda economia realmente é econômica, né? E nem toda vantagem realmente é vantajosa. Então, prestem atenção nas decisões que vocês vão tomar. Conversem com o chat GPT, que às vezes ele dá uma ideia diferente, vê de outro ângulo. Como eu disse, na nossa fase empreendedora é muito solitária, então o chat GPT ele ajuda muito, né? As inteligências artificiais, tem outras também, que você pode utilizar e conversar e explicar, e às vezes ele traz outra coisa. É melhor você ir com calma, você vai pensar assim, tararã, o momento não é esse, sabe? Que às vezes a gente dá um passo maior que as pernas e depois se arrepende. Então, pensem com calma antes de fazer um estoque de material, antes de comprar aquele kit de agulha belíssimo, lindo, que viralizou e todo mundo tá falando. Geralmente eu só compro essas coisas depois que o hype já passou. Depois que viralizou bem muito, que o povo falou bem muito, aí eu vou olhar e pesquisar, porque geralmente quando isso acontece, pronto, as canetas do Bob Goods. As canetas, gente, teve kit de R$ 200. Hoje um kit de 60 tá de R$ 10, sabe? Voltou já ao preço normal. Eu queria muito comprar um kit maior e acabei não comprando, por causa do hiperfoco, né? Meu hiperfoco é assim, eu acabo comprando as coisas de hora. Mas aí eu, já acostumada a não fazer isso, de ir pela emoção, aí resolvi esperar. E aí quando eu voltar a pintar e tudo mais, se eu precisar eu compro novamente. Se não, os que tem aqui já são suficientes. Porque o hype já passou, meu hiperfoco já passou também. E tá tudo bem, tá tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, aperta no botão hypar. Super beijo, até o próximo vídeo.